Essa é a nossa 13ª aula, Microbiologia, e essa aula faz parte de um conjunto de 3 aulas, onde nós vamos abordar a interpretação clínico-laboratorial dos exames microbiológicos, ok? Nessa aula eu vou tratar com vocês dos assuntos de crescimento microbiano e das condições de crescimento microbiano. Esses conceitos são muito importantes porque se eles ficarem falhos, nós não conseguimos desenvolver um raciocínio clínico coerente com as infecções. Vamos lá. Então, o crescimento de micro-organismos, mesmo no corpo humano ou no ambiente, ele tem uma característica própria e ele é mediado por uma série de reações de catabolismo e anabolismo. Essas reações que acontecem, elas são adaptadas quanto ao ambiente. Então, quando o micro-organismo contamina o ambiente do corpo humano, ele está se adaptando a uma condição. Então, para ele é mais um ambiente. Se tem as condições necessárias, ele cresce. E o que é o crescimento microbiano? Nada mais é do que o aumento do número de células. E como que acontece o aumento do número de células? Há uma divisão celular. As células procariotas, elas acabam se replicando. Então, elas replicam o DNA e elas acabam se separando, as formas se septo, e cada um fica com o cromossomo circular devido. Então, tem um processo bem definido que faz essa divisão das células. E essa divisão faz com que o número de células cresça de forma exponencial. Então, dependendo da característica de crescimento e de adaptação das células, que está intrinsecamente relacionada às condições do meio, você vai ter um número de células crescendo de uma forma exponencial. O que isso significa? Começa com uma célula e depois de um tempo você já vai partir para 256 células. Então sempre cresce em número exponencial. Por exemplo, começou com uma célula, vai ter duas vão virar 4, 4 vão virar 8, 8 vão virar 16, 16 vão virar 32 e assim por diante. Até na hora que você tem lá um número muito grande que pode chegar lá a 1 milhão de cópias de micro-organismo. Parece muito, mas na verdade é pouco. É o suficiente para formar uma colônia de um micro-organismo. Quando você tem uma infecção, esse número é muito maior. É multiplicado na casa não dos bilhões, mas sim trilhões e quatrilhões, ok? Então você tem lá 5 vezes 10 a 11ª células, 5 vezes 10 a 18ª potência da quantidade de células presentes numa infecção. Beleza? E a escala, lembrando que é logarítmica. Você pode fazer uma análise e saber quanto de célula que você vai encontrar se você tiver as mesmas condições de crescimento. E percebam que a escala aritmética ela tem um crescimento padrão, e a escala logarítmica ela tem um crescimento muito rápido, um crescimento na ordem exponencial, que você vai aumentando, duplicando o número de células, ok? Isso acontece através de um processo bem definido, onde ele tem 4 fases de crescimento. A primeira fase é uma fase de adaptação, onde a bactéria ou o protozoário, basicamente os micro-organismos que invadem o corpo humano, eles têm uma fase para se adaptar, então ver se as condições são ideais, depois eles crescem de forma exponencial, e se eles começarem a saturar aquele meio, se as condições não ficarem adequadas, eles passam por uma fase estacionária, e depois dessa fase estacionária vem a morrer. O que acontece nas infecções? Muitas vezes essa fase logarítmica aqui, que é a fase exponencial, onde você tem um crescimento muito grande, que é até a fase log, nós começamos a impedir o sistema imune. Na fase lag, você consegue impedir com o sistema imune inato. Na fase log, com o sistema imune adaptativo, ok? E é aqui nesse ponto que nós começamos a reconhecer
os danos e as sinais e sintomas da infecção. Então é importante nós estudarmos sobre essa característica de curva, sobre esse tipo de crescimento microbiano, até para saber o estadiamento da infecção. Beleza? Medidas de crescimento. Como que eu meço o crescimento dessas células? Então, através das amostras, eu posso fazer isso por câmeras de contagem, onde eu faço uma contagem direta, e contagem dos viáveis. As contagens dos viáveis é quando você faz o plaqueamento numa placa de enriquecimento, e lá nessa placa de enriquecimento você vai contar quantas colônias estavam viáveis, ok? E as contagens de forma indireta através da turbidez. Até nesse gráfico aqui nós mostramos o gráfico de crescimento celular e da turbidez, da densidade ótica, que é um método indireto, mas é muito próximo do que nós estamos, que está se tendo de células na infecção. Beleza? Aqui fiz um apanhado dos métodos, só para vocês verem a contagem dos viáveis e a contagem por câmera de Neubauer, por plate, onde você vai reduzindo o número das células por difusão em agar com diluições seriadas. Então você vai reduzindo, vai diluindo o meio até chegar a um ponto que você não tem mais colônias. Um ponto que não tem mais colônias, você volta e estabelece, olha, você tem 10 a quinta células. 10 a quinta, se tivesse 2 células, você teria 32 células. Mas geralmente você já começa com um número mais alto. Já começa com alguns números bem altos. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem 1,59 vezes 10 a quinta. Então você tem 159 mil células viáveis. Beleza? Isso aqui é só para vocês entenderem, nós vamos trabalhar ponto a ponto nas metodologias de identificação, principalmente daqueles micro-organismos resistentes a métodos convencionais de antibiótico-terapia, porque é importante nós entendermos isso aqui, ok? E o exemplo da medida de crescimento por turbidez, onde você faz uma exposição a uma fonte de luz e você registra quanto do meio ficou turvo. E pela turbidez você consegue identificar o quanto de células. Inclusive existe um padrão que você utiliza de sulfato de bário para comparar e estabelecer exatamente em qual log que a célula está através de uma densidade ótica. Beleza? Fatores que afetam o crescimento microbiano. Esse é o principal ponto da aula, onde nós temos que discutir o que você pode interpretar de adaptação das células para a fase log acontecer. Lembrando que isso acontece na fase lag. Isso aqui tem que estar presente na fase lag para as células microbianas se adaptarem e crescerem. Então começa com temperatura, atividade de água, pH, oxigênio e fontes de carbono e geração de energia. Quando eu falo fontes de carbono, estou dizendo quais elementos, se é carboidrato, proteína, se é lipídio, que a célula microbiana vai usar para obter o carbono e assim ter energia. Na maioria dos casos, nós tratamos fontes de carbono como açúcares. Então, quando nós vemos alguns tipos de bactérias, nós vamos ver que você consegue diferenciar as espécies bacterianas através da fonte de carbono. Ok? Vamos para o primeiro ponto. Temperatura. Ela que controla a velocidade das reações. Grande amplitude de crescimento de micro-organismos. Tem algumas temperaturas que são cardinais. Você tem uma temperatura mínima, uma temperatura ótima e uma temperatura máxima. Temperatura mínima é aquela onde o mínimo possível de temperatura a bactéria vai crescer. A temperatura ótima é aquela ideal, onde ela vai crescer e vai se adaptar. E a máxima é quando ela não suporta mais aquela temperatura. Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde tem uma Escherichia coli, onde ela não suporta a temperatura e acaba morrendo. No gráfico fica mais fácil de entender. O mínimo, porque tem gelificação das membranas. Então vamos lá. Para uma Escherichia coli,
10 graus Celsius. A temperatura vai subindo e chega num ponto ótimo, 37 graus Celsius. 38 já é ruim, 39 é péssimo e a célula morre. Olha lá, a Escherichia coli, 39 graus Celsius, ela vem e morre, ok? E eu posso classificar os micro-organismos pelas temperaturas como psicrófilos, aqueles que gostam de baixas temperaturas, os mesófilos, onde eles têm temperaturas que vão de 10 a 40 graus, e os termófilos, que começam em 45 graus e vão até 120 graus. E depois tem os hipertermófilos, que eles gostam de mais de 120 graus Celsius, ok? Para os micro-organismos patogênicos, o que nos interessa são os mesófilos. Por que os mesófilos? Porque a temperatura do corpo humano gira em torno de 37 graus Celsius, mais ou menos 2. Você pode ter áreas com 35 e áreas que podem chegar a 39 quando você tem febre, ok? Então, o foco dos nossos micro-organismos vão ser mesófilos. Isso justifica muitas vezes ter contato com alguns micro-organismos em ambiente e não se contaminar, principalmente micro-organismos psicrófilos e micro-organismos termófilos, onde as temperaturas não permitem que a fase lag se instale, muito menos a log. Então, são micro-organismos que não têm capacidade de infecção e de colonização do corpo humano. Segundo ponto, atividade de água. Ela que ajusta a molaridade interna, ela que vai dizer quanto que eu tenho de potássio dentro da célula e vai permitir que as reações bioquímicas aconteçam com uma quantidade de água controlada. Eu não posso nem ter pouco nem muita água. Eu tenho que ter uma estabilidade para poder ter as enzimas funcionais e essas enzimas desempenharem o processo necessário, seja anabólito ou catabólito. É a classificação dos micro-organismos de acordo com a tolerância de sal. Então, a quantidade de sal que eu coloco vai controlar a quantidade de água. Eu posso dizer que são não halófilos, que eles resistem a menos de 3% de sal, os halófilos moderados e os halófilos extremos, que conseguem resistir a 15% de sal. Beleza? Então aqui também uma justificativa por que nós utilizamos muitas vezes soluções hipertônicas com uma concentração de sal mais alta para controlar o crescimento microbiano. A célula bacteriana ela usa outros solutos, principalmente glicina e betaína, que são duas substâncias que têm presentes no citoplasma e conseguem controlar. Você pode fazer através de carboidratos, como a sacarose e a trialose, para ajustar a quantidade de água dentro da célula. Também o glicerol e o manitol e outros que são o dimetil sulfonilpropionato, que acontecem em algumas células bem específicas que eu consigo identificar elas através de reações bioquímicas. Então esses são os principais controles de quantidade de água dentro da célula. Se eu controlar a água, eu controlo o potássio me deixa ter polarização na membrana. As bactérias, principalmente entre os micro-organismos, precisam dessa polaridade de membrana para fazer as reações. Terceiro ponto, pH. O pH interno intracelular dos procariotos deve ser mantido em torno de 7,5. Ele influencia na interação das cargas dos aminoácidos e na estrutura das proteínas. E você também pode fazer uma estratégia, os micro-organismos têm uma estratégia de equilíbrio que eles liberam ou absorvem íons do meio. Isso explica a necessidade de algumas bactérias de você ter oligoelementos para equilibrar o meio de crescimento e ela crescer em um ambiente ótimo. A classificação dos micro-organismos quanto ao pH, você tem os acidófilos, os neutrófilos e os alcalófilos. Em geral, se eu for classificar os tipos de micro-organismo, bolores e leveduras gostam de crescer entre 5 e 6. Protozoários, 6 e 7 é 7. Algas, 4 a 8,5 é o que mais
de maior amplitude, mas as bactérias também suportam. Tem bactérias que suportam um mínimo de 4, mas tem algumas que conseguem suportar menos ainda. O Helicobacter pylori, que é o causador da gastrite, ele consegue resistir a pH de 1. Você tem o pH ótimo para as bactérias crescerem, que geralmente varia entre 6 e 8, e o máximo 9. Bactérias são sensíveis ao alcali, então quando se alcaliniza um meio, elas acabam cedendo, beleza? Então aqui eu coloquei um exemplo que traz lá no Tortora do que você pode encontrar de acidez e alcalinidade no ambiente e também em alguns alimentos. No ser humano não vai haver muita diferença. No ser humano nós vamos ter essas variações de pH conforme os sítios anatômicos. Por exemplo, boca tem mais ou menos de 5 a 6 de pH. TGI até o estômago tem um pH baixo, pode variar entre 2 e 5. Passou do duodeno, você já tem um pH de 8. O intestino ele se mantém em torno disso. pH do sangue, 7,2, 7,4. Então, cada sítio anatômico tem uma condição de pH. E essa condição também é dinâmica, pode variar, ok? Então, por isso que às vezes as bactérias se instalam, fazem um princípio de doença e acabam sendo eliminadas até mesmo pela variação que acontece no pH do corpo. 4. Oxigênio. É o último receptor de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. Então, depois da glicólise, depois do ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, tem a cadeia de transporte de elétrons. E o oxigênio participa disso nos micro-organismos aeróbios. Mas tem micro-organismo que não precisa disso, que ele consegue fazer as reações dele com quantidades pequenas ou nulas de oxigênio. Então eu posso classificar os micro-organismos como aeróbios obrigatórios, eles dependem do oxigênio. Anaeróbios obrigatórios, eles não podem ter contato com oxigênio. Facultativos, tanto faz se tem ou não tem oxigênio. Microaerófilos, eles gostam de uma quantidade de ar, de oxigênio, mas não gostam de tanto oxigênio. E tem aqueles aerotolerantes, que podem conviver com quantidades de oxigênio, não muito, não pouco, ok? Por que eles têm essa característica de ou depender ou não depender? Porque o oxigênio faz os radicais livres, ele ativa algumas substâncias que são extremamente tóxicas. Então eu tenho toxidez do oxigênio. Por exemplo, eu posso fazer a formação de superóxidos. Eu posso ter a formação de peróxido de hidrogênio. Eu posso ter o radical hidroxil. Eu posso fazer um decaimento à água, o que pode desequilibrar o metabolismo celular. Então, geralmente tem uma reação global lá onde você tem o oxigênio, mais 4 elétrons, mais 4 prótons e tem a água, 2 moléculas de água. Só que nessa reação você pode gerar esses corpos reativos, que são os radicais livres, eles vão reagir com qualquer substância, principalmente carboidrato, principalmente proteínas e lipídios, dificilmente carboidratos. Por exemplo, peróxido de hidrogênio pode fazer a peroxidação da membrana plasmática, e isso pode gerar uma falha, uma ruptura da membrana plasmática e matar o micro-organismo. Inclusive, se estudam meios de você ativar essas enzimas para que aconteça a formação de peróxido dentro das células como método de antibiótico terapia. Outros inibem as enzimas que não deixam formar o peróxido. Outros favorecem a formação de superóxidos no micro-organismo, ok? E a interação dos radicais que podem acontecer. Então, eu tenho micro-organismos que têm características de catalase, então está aqui um teste da catalase, da peroxidase, que também é parecido,
da superóxido dismutase, da superóxido dismutase catalase, da superóxido redutase. Então, essas são as enzimas que trabalham para evitar a formação desses radicais tóxicos de oxigênio. Beleza? Vamos para o nosso ponto número 5, que são as fontes de carbono. As fontes de carbono nos micro-organismos de infecção para humanos, nós precisamos nos preocupar com os quimiorganotróficos. Quimiolitotróficos, que dependem da luz, fotolitotróficos, fotoorganotróficos que dependem da luz, não é nosso foco. Os quimiolitotróficos, em alguns casos eu vou explicar especificamente para vocês, mas é raro você ter um micro-organismo com essa característica. Basicamente, a fonte de carbono dos micro-organismos de preferência são açúcares, porque são facilmente metabolizáveis, ok? Pessoal, eu fiz um resumo aqui da aula só para a gente ter um overview. Essa aula era bem pontual. Na aula que vem nós já vamos começar com os aspectos clínicos desse crescimento de micro-organismos, principalmente vendo as ações iniciais, bacterioscopia e os tipos de cultura, que isso aqui faz muito importante, porque dependendo do sítio anatômico onde você colheu a amostra, ele tem essas características, essas condições diferentes. Por exemplo, numa amostra de líquor, ela não tem uma quantidade tão grande de oxigênio, então eu tenho que pensar em 4 possibilidades: anaeróbicos, facultativos, microaerófilos e aerotolerantes. O que eu posso fazer? Eu posso incubar uma parte dos meus meios de cultura expostos ao ar com oxigênio e os demais em tensão de oxigênio para ver em qual deles que vai ter melhor crescimento. Beleza? Também a preparação dos meios, a incubação. Tem bactéria que não gosta de crescer a 37 graus Celsius, tem bactéria que prefere crescer a 25. Fungo adora baixas temperaturas. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.